Sabe, para muita gente, a morte é o fim da linha. Mas para a ciência forense, aí é que a história começa de verdade. Hoje a gente vai mergulhar na tanatologia, a ciência que decifra os segredos que o corpo guarda depois que a vida acaba, revelando a verdade sobre os últimos momentos de uma pessoa. Mas para a gente entender essa ciência, precisamos começar com uma pergunta que parece simples, mas não é. Quando é que uma pessoa está realmente morta? A resposta, por incrível que pareça, ficou bem mais complexa com o tempo. A tecnologia meio que borrou as fronteiras que antes pareciam super claras. Pensa bem, hoje a gente consegue manter órgãos vivos fora do corpo, principalmente para transplantes. E isso criou um baita dilema ético e médico. Aquela ideia antiga de que a morte era só a parada do coração, bom, ela ficou para trás. Era preciso um novo padrão. E esse novo padrão é a morte encefálica. Mesmo que as máquinas consigam manter o coração batendo, o que define o fim da vida hoje em dia é a parada completa e irreversível de toda a atividade do cérebro. O cérebro, que é onde mora a nossa consciência, virou a fronteira final. Depois da morte, o corpo entra numa situação jurídica bem particular. Ele deixa de ser uma pessoa e, legalmente falando, vira uma coisa. Mas, claro, não é uma coisa qualquer. É uma coisa com um status de especial, que exige um respeito profundo em consideração à vida que existiu ali e à família que ficou. No momento em que a vida se encerra, um tipo de relógio biológico começa a funcionar. O corpo passa por uma série de mudanças bem previsíveis e cada uma delas é uma pista fundamental para os peritos descobrirem há quanto tempo a morte aconteceu. O primeiro tic-tac desse relógio é a perda de calor. Um corpo vivo é quente, né? Mas depois da morte, ele começa a esfriar, num processo chamado algor mortis. Essa queda de temperatura, que acontece num ritmo mais ou menos constante, já dá uma primeira estimativa do tempo da morte. Sem o coração para bombear o sangue, a gravidade toma conta. O sangue começa a se acumular nas partes mais baixas do corpo, criando umas manchas arroxeadas. Isso é o livor mortis. E essas manchas são super importantes porque elas não só ajudam a estimar o tempo, mas também mostram se o corpo foi movido de lugar. Logo em seguida, vem o fenômeno mais conhecido de todos, a rigidez cadavérica, ou rigor mortis. Sem energia circulando, as fibras dos músculos simplesmente travam, enrijecendo o corpo todo. Mas, como a gente vai ver, essa rigidez não dura para sempre. E quando a gente junta esses três sinais, eles criam uma linha do tempo bem precisa para as primeiras 48 horas. A rigidez começa a aparecer em poucas horas. Lá pelas 12 horas, as manchas do livor mortis se fixam, ou seja, não mudam mais de lugar. E depois de um dia e meio, a rigidez começa a sumir, o que já indica o início de uma nova fase. Quando esses primeiros sinais da morte vão desaparecendo, um exército silencioso que já vive dentro de nós começa a agir. As bactérias do nosso próprio corpo dão início ao processo de decomposição. É o retorno inevitável da matéria orgânica para a natureza. E essa decomposição não é bagunçada, ela segue um roteiro bem previsível, quase como uma peça em 4 atos. Primeiro, a mancha verde, que anuncia o começo de tudo. Depois, os gases da putrefação fazem o corpo inchar. Em seguida, os tecidos começam a se liquefazer e, por fim, a esqueletização, quando só resta a estrutura óssea. A tal da mancha verde, que é o primeiro sinal visível da putrefação, é um marco de tempo super importante. Ela costuma aparecer ali entre 20 e 24 horas depois da morte. Então já dá aos investigadores um ponto de partida bem concreto para calcular o intervalo pós-morte. E olha só que fato curioso sobre a decomposição. Um cientista chamado Brouardel descobriu uma coisa fascinante. Os gases produzidos pelo corpo são inflamáveis, mas só por um período de tempo bem específico, entre o segundo e o quarto dia. Aparentemente, a mudança no tipo de bactérias agindo é que causa essa química toda. Mas as bactérias não fazem o trabalho sozinhas. Uma verdadeira sucessão de insetos, cada um atraído por um estágio específico da decomposição, começa a chegar no corpo. E é aí que entra a entomologia forense, que lê a história contada por esses bichinhos, criando um segundo relógio biológico que pode ser incrivelmente preciso, mesmo meses depois da morte. Mas, e se esse relógio da decomposição simplesmente parasse? Em algumas circunstâncias bem raras e, vamos dizer, fascinantes, o processo natural é interrompido. E isso leva a umas formas de preservação que podem durar séculos.
O ambiente é quem manda no destino final do corpo. Na maioria das vezes, o caminho é a putrefação. Mas em lugares úmidos e com pouco oxigênio, tipo no fundo de um pântano ou de um lago, acontece algo extraordinário. A gordura do corpo se transforma, em vez de se decompor. Essa transformação cria o que a gente chama de adipocera. É uma substância parecida com cera, que basicamente transforma a gordura em sabão. E o mais impressionante é que isso pode preservar a forma geral do corpo por centenas de anos. É o caso dos famosos corpos de pântano da Europa, que nos dão uma janela para pessoas que viveram há milhares de anos. O ambiente é tipo um escultor. O calor e o vento de um deserto podem levar à mumificação. Um caixão de metal bem lacrado pode causar a corificação, que é um processo raro que deixa a pele parecendo couro. E claro, o frio extremo pode congelar o tempo, preservando um corpo quase perfeitamente como as múmias de gelo achadas nos Alpes. Bom, cada uma dessas pistas, a temperatura, as manchas, a rigidez, o estágio da decomposição, é como se fosse um capítulo na história final de uma pessoa. O trabalho do perito forense é juntar todos esses capítulos para decodificar a causa da morte. O objetivo final da investigação é classificar a morte em uma de 5 categorias para a justiça. Foi uma morte natural? Um acidente? Um suicídio? Um homicídio? Ou as circunstâncias são suspeitas e precisam de uma investigação mais a fundo? E talvez a pergunta mais crítica em uma autópsia seja: essa lesão aconteceu antes ou depois da morte? A resposta está na biologia. Um corpo vivo reage a um ferimento. Ele cria um coágulo todo organizado, tem inflamação. Um corpo sem vida não reage mais. E essa distinção, vista no microscópio, pode ser a diferença entre um veredito de homicídio e um de morte acidental. A autópsia, então, é a leitura final do livro. É onde cada pista, a temperatura, os insetos, os coágulos, se junta para formar uma narrativa coerente, que revela a história que aquele corpo tem para contar sobre seus últimos momentos. A morte, no fim das contas, não é um ponto final. É o começo de uma história contada numa linguagem silenciosa. Uma história que fica ali, esperando para ser decifrada. A ciência nos mostra que todo o corpo conta uma história, revelando verdades que o tempo tentou apagar. E isso nos leva a uma última reflexão. Que história cada corpo está contando?